Oi, pessoal do primeiro ano. Bom, hoje a gente vai dar continuidade ao nosso conteúdo sobre o capítulo 9, que fala a respeito dos diferentes climas e formações vegetais. Na aula anterior, a gente ficou detido mais sobre a questão da diferença de tempo, diferença de clima, fatores e elementos climáticos, continentalidade, maritimidade. Bom, agora a gente vai estar caracterizando esse clima juntamente com a sua vegetação. Bora lá? Bom, a respeito dos conjuntos climáticos, podemos definir genericamente os seguintes conjuntos de clima. Pode ser a questão da zona quente, essa representada de laranja, próximo à linha do Equador, que vai possuir os seguintes climas: clima equatorial, clima tropical e clima desértico. Já essa zona de amarelo é chamada de zona temperada, onde os países situados nessa região vão ter os climas mediterrâneo, clima temperado, marítimo, continental, frio, que é o subpolar. Os países situados nessa região de azul, chamada de zona fria, vão possuir o clima polar. Bom, o primeiro clima que a gente vai estar estudando é a respeito do clima desértico. É localizado entre as latitudes de 15 e 30 graus, norte e sul. Abrange áreas como os desertos do Saara, Namíbia, do Arizona, Atacama, grande deserto australiano. Encontramos desertos em latitudes mais elevadas do globo, em virtude de fatores locais como a continentalidade, as barreiras do relevo e as correntes marítimas. Conforme vocês podem observar nas imagens, as temperaturas são elevadas e também a escassez de vegetação. Essas vegetações elas são os xerófitas, que são vegetações resistentes à falta de água. Não vai ter florestas densas, não, nada disso no clima desértico. Vamos falar um pouco sobre a questão do climograma. Geralmente, questões de vestibular, questão do Enem, você vai conseguir ver as características do clima dentro de um climograma. Então, é essencial saber fazer a leitura de um. Esses tracinhos representados de azul vai representar a precipitação. Aqui a gente vai ter a sigla dos meses: janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho. Isso daqui vai ser a questão da pluviosidade, ou seja, do índice de chuva, que é medido por milímetro. Toda essa barreira aqui vai medir a questão dos milímetros, e essa daqui vai ser a temperatura em graus. Então, vai mostrar mês a mês quanto que choveu nessa região. Como é de clima desértico, as precipitações elas são irregulares. Então, a gente observa que são baixíssimas, que quase não existe chuva. E esse daqui, esse traço, essa linha de vermelho, vai representar a temperatura, ok? Bom, as temperaturas mensais elas são elevadas durante todo o ano. As amplitudes térmicas diárias são elevadíssimas, podem ultrapassar 30 graus. Amplitude térmica é a diferença entre a temperatura mínima e a temperatura máxima. A precipitação, ou seja, as chuvas, elas são raras e irregulares. Não existe estação úmida, pode passar anos sem cair uma gota de água, mas quando chove é algo torrencial como enxurradas, que tudo arrastam na sua frente. Os desertos, existe uma grande escassez de água e umidade, influenciado às altas pressões permanentes, rápida evaporação e forte insolação. E a vegetação característica são formações xerófitas, ou seja, resistente à escassez de chuvas, de água, enfim. Sobre as monções. A gente fala a respeito das monções, a gente vai lembrar muito da questão da Ásia, principalmente na região sul e sudeste. Observe pelo climograma que existem meses que existe uma completa escassez de chuvas, e em outros a precipitação é altíssima, elevadíssima. E as temperaturas elas são médias durante todo o ano, ok? Trata-se de um clima variante de clima tropical, em que o total de precipitação pode chegar a valores altíssimos, encontrados no sul e sudeste da Ásia, dividido entre monções de verão e monções de inverno. Bom, sobre as características dessas monções. As monções definem-se como ventos periódicos, que no verão sopram do mar para a terra, que é a monção marítima, e no inverno sopram da terra para o mar, que é a monção continental. É um mecanismo de funcionamento ligado à variação da pressão atmosférica. O verão é marcado por chuvas torrenciais e o inverno por estiagem.
A vegetação ela é característica de uma floresta latifoliada, ou seja, são folhas largas, densas, semelhantes às formações brasileiras. Ou seja, a gente vai ver que vai existir meses que tem uma escassez completa de chuvas e outros meses o número é tão alto que chega a ser chuvas torrenciais. Tudo isso caracterizado devido a esses ventos, essa variação que vai ocorrer entre o inverno e o verão no sul e sudeste asiático. Bom, sobre o clima mediterrâneo. Observe uma distribuição mais regular da precipitação, ou seja, das chuvas, e uma temperatura que varia entre 10 e mais ou menos 20 graus. Bom, esse clima mediterrâneo distribui-se pela bacia do mar Mediterrâneo, sul da Europa e norte da África, Califórnia, região central do Chile, região do Cabo da África do Sul e sudoeste da Austrália. O verão é quente e seco e se deve à atuação de ventos provenientes do deserto do Saara. Sobre as características desse clima. Os verões são quentes e secos. As temperaturas máximas podem atingir até os 40 graus Celsius. Os invernos são úmidos e suaves. As temperaturas variam entre 6 e 10. Amplitudes anuais moderadas, ou seja, a diferença entre a máxima e a mínima temperatura, elas não vão variar muito. A precipitação ela é escassa e irregular, encontrando-se essencialmente nos meses de outubro e inverno devido à maior influência das baixas pressões subpolares nessa altura do ano. A vegetação é característica de masqui e garrigue, ou seja, vai ser formado basicamente por arbustos, não existem florestas densas. Esses arbustos vão cobrir sobretudo essas cadeias montanhosas, conforme a gente consegue verificar na imagem, ok? Bom, sobre o clima polar. Esse clima ele surge nas altas latitudes, 70 e 80 norte nos continentes americano e asiático, e junto às regiões polares da Europa. Faz-se sentir também em grande parte na Groenlândia e na Antártida. Se vocês observarem, as temperaturas elas vão variar abaixo de zero. O zero está aqui, olha onde que está ali, entre menos 30 graus até 6, 7 graus, variando. E as chuvas elas vão ser irregulares, conforme a gente consegue ver aqui no climograma. Bom, as características. Invernos muito frios e prolongados, verões praticamente inexistentes, que as temperaturas vão ficar durante boa parte do ano abaixo de zero. Temperaturas médias mensais são negativas na maior parte dos meses do ano. As amplitudes térmicas são muito acentuadas, ou seja, vão variar bastante. As precipitações são muito reduzidas na maior parte do ano, sendo mais abundante nos meses menos frios. E a vegetação característica é a tundra, que é uma formação vegetal rasteira, apenas com alguns centímetros de altura, constituído por ervas, musgos e lincos. Vocês observarem, no clima polar, a vegetação ela não tem como crescer, ser árvores grandes, de caule largo. Por quê? Porque durante a maior parte do ano, esse solo vai permanecer congelado. Sincero, não tem como as raízes das árvores se aprofundarem. Por isso, dessa vegetação bastante rasteira. Bom, sobre a questão do clima temperado. O clima temperado ele apresenta como características gerais as estações climáticas bem definidas, como o verão relativamente quente e invernos rigorosos. Contudo, existem variações do clima temperado, que é a questão da variação do clima temperado oceânico, continental, frio subpolar. Baseado nisso, a gente tem algumas características, que são temperaturas médias mensais amenas, sendo o verão mais fresco, entre 15 e 20 graus, e o inverno um pouco frio. A amplitude anual ela é pouco acentuada, ou seja, não vai variar muito. A amenidade das temperaturas ocorre devido à proximidade com o mar, ou seja, influenciada pela maritimidade. Vegetação característica é floresta de folha caduca ou floresta caducifolia, constituída por árvores altas e grandes folhas. Sobre o temperado oceânico, ele vai predominar sobretudo na Europa, em Portugal, Estados Unidos e Canadá. Se a gente observar esse climograma, a gente vai ver que as chuvas elas são bem distribuídas durante todo o ano e as temperaturas são baixíssimas, entre 10 e 15 graus durante todo o ano, basicamente. Sobre a questão do temperado continental. Predomina no interior, nas fachadas orientais dos continentes, como o sul do Canadá, no leste e no centro
dos Estados Unidos, no interior da Europa e interior norte da Ásia, longe das influências marítimas. A gente pode observar aqui no climograma que durante alguns meses a temperatura fica abaixo de zero e as chuvas elas são bem distribuídas. Os invernos são longos, secos e muito frios. A amplitude térmica anual ela é muito elevada, variando, né? A gente pode observar também a questão da precipitação relativamente escassa, com máximos no verão e mínimos no inverno, frequentemente sobre a forma de neve, e também uma vegetação característica de pradárias ou estepes. O que seria basicamente essas pradárias ou estepes? É como se fosse basicamente o nosso cerrado. Vão ter uma vegetação mais baixa, poucas árvores ao longo dessa vegetação mais baixa, ok? Sobre o clima temperado ou subpolar. Aliás, sobre o temperado frio ou subpolar. Localiza-se no interior dos continentes, nas áreas de prolongamento de clima temperado, na Europa, Sibéria, Alasca, norte do Canadá. Se vocês observarem, as temperaturas elas vão variar bastante, entre menos 30 abaixo de zero, até mais ou menos 10, 18, 15 graus. Os invernos eles são frios e prolongados, os verões são poucos e quentes, as amplitudes anuais elas relativamente elevadas, precipitação bastante reduzida, se você observar praticamente não chove, vegetação característica, floresta de coníferas ou boreal, constituída por árvores de folhas persistentes, resinosas e com forma de agulhas. Na Sibéria está a floresta, onde vai ser designada de taiga, e as mais comuns são os pinheiros ou abetos. Se você observar essa característica, elas são realmente como aquelas árvores de Natal que a gente vê nos Estados Unidos. A vegetação ela é bem elevada, bem pontiaguda, bem alta. Agora um pouco a questão sobre os climas do Brasil. Graças à posição geográfica do seu território, o Brasil apresenta um clima majoritariamente tropical. 92% do território encontra-se na faixa intertropical, com temperaturas médias superiores a 20 graus. Entre os principais fatores determinantes do clima no país, destacamos a altitude, latitude e a continentalidade que vão estar influenciando nessa variação climática. Bom, os climas que a gente vai ter é o clima equatorial, tropical, semiárido. O clima equatorial ele vai apresentar temperaturas elevadas durante todo o ano, chuvas bem distribuídas, uma pequena variação da amplitude térmica e vai abranger a Amazônia brasileira. Já o clima tropical, predominantemente em todo o Brasil, característico por duas estações bem definidas, aí existe uma variação no território tropical de altitude, tropical úmido, enfim. E já o clima semiárido vai lembrar um pouco daquele clima desértico que a gente viu anteriormente. Temperaturas são elevadas, chuvas escassas e irregulares e abrange a região do sertão nordestino e o norte de Minas Gerais. Sobre o clima tropical de altitude, a gente vai observar que temos uma média térmica menor e mais acentuada. Bons exemplos destacar na cidade de São Paulo, Belo Horizonte, Campos do Jordão. E a gente vai ver que essa temperatura, além de variar, as chuvas também elas têm uma variação durante todo o ano. Clima tropical úmido, também temos uma variação de chuvas e também de temperaturas. Ocorre no litoral brasileiro, marcado por um maior índice pluviométrico entre os meses de junho e agosto, e é típico do litoral oriental do Nordeste. Já o clima subtropical, a gente vai ver temperaturas que variam, temperaturas que chegam até a serem bem baixas, e as chuvas elas são distribuídas de maneira uniforme, de maneira igual, podemos assim colocar. Bom, nós ficamos por aqui. Qualquer dúvida me coloco à disposição de vocês e até a próxima aula.